Olá, seja bem-vindo mais uma vez, meus queridos amigos, alunos do Instituto Renovo. Você que aceitou este desafio de participar de mais um curso, 7 cursos em 1. Certamente você que chegou até aqui tem aprendido muitas coisas interessantes, mas o melhor ainda está para frente. Meu nome é Gilson Galberto, diretor do Instituto Renovo, o amigo de vocês. E este é o nosso 7º vídeo. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, de agora para frente, os nossos conhecimentos, os nossos estudos sobre o ser humano, sobre o seu comportamento, sobre a sua personalidade, cada vez vai afunilando. É muito necessário que nós começamos a falarmos do ser humano desde aquilo que é nato, para depois entendermos melhor aquilo que é adquirido. Então se prepare para que nós possamos juntos entrarmos nesse estudo, neste conhecimento. Eu gostaria também que você que tem nos acompanhado, se tem alguma dúvida, se alguma coisa ele achou interessante, você pode fazer a pergunta mesmo no grupo, fazendo aqui para que todos possam ver a sua pergunta, aquilo que você, seu ponto de vista, digamos assim, a sua opinião. O que você pensa é muito importante para nós, mas você também pode fazer perguntas no privado, assim como muitos vêm até o meu privado me perguntando sobre alguns pontos, sobre alguns detalhes que foi apresentados durante as aulas. Ainda estamos demorando naquilo que é nato, porque isso é importante. A sua base, a sua estrutura começa naquilo que você traz para o mundo assim quando você nasce. Então é importante que você conheça principalmente a questão dos temperamentos, que é algo que você já nasceu com essa predisposição orgânica que dá-lhe um cunho psicológico. Então nós conhecemos sobre os temperamentos como o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Mais na frente nós vamos voltarmos nos temperamentos. É uma questão de didática, para que você possa entender o rumo e o ponto que nós queremos que você, como futuro terapeuta, compreenda. Então, alguns pontos que nós não abordamos agora, mesmo em relação aos temperamentos, achamos mais importante quando nós falarmos sobre outros aspectos que têm a ver com o ser humano, onde nós vamos lembrarmos o que estudamos sobre o temperamento e ali nós vamos acrescentar algumas coisas que nós ainda não acrescentamos aqui, ok? Pois bem, ao demorarmos tanto falando sobre os temperamentos, o qual você nos acompanhou até aqui, vamos agora partir para um outro ponto da nossa personalidade, que é nato, que nós já trazemos com ele assim quando nós nascemos. É um ponto realmente que não é adquirido, mas no decorrer da sua vida você pode fixar em um desses pontos, e isso certamente vai lhe dar direção ao seu comportamento. E com certeza essa sua escolha, essa sua decisão, ela vai fazendo com que vai formando também a sua personalidade. Porque a personalidade é um conjunto de fatores, é um conjunto de aspectos, seja mental, seja físico, seja no fator intelectual, psicológico, espiritual, moral, tudo vai formando ali a sua personalidade, que é um conjunto de muitas coisas. Então é por isso que tudo que tem a ver com você, nós precisamos lhe informar para que você veja onde aquilo poderá sim influenciar a sua personalidade. Então hoje nós vamos falarmos, é claro, sobre as necessidades, tanto as necessidades fisiológicas como as necessidades psicológicas. É pelas necessidades que nascem os nossos desejos, as nossas vontades. O cunho delas, é claro que são as necessidades que já nascemos com elas. Por isso que as necessidades, elas não são adquiridas. As necessidades, tanto as psicológicas como as fisiológicas, ou necessidades físicas e mentais, você já nasceu com elas. E nós vamos dizer aqui quais são elas. Vamos falarmos primeiro das necessidades fisiológicas. Você certamente já imaginou alguma delas. Nós temos necessidade de comer,
de beber, nós temos necessidade de ir até o banheiro, defecar, fazer xixi. Nós temos também necessidades de descanso, até mesmo necessidade de exercício. E alguns dizem, eu concordo, que o sexo também é uma necessidade fisiológica, uma necessidade do corpo, né? E essas necessidades fisiológicas, se não existissem elas, nós nem nos movíamos. Observa que o nosso mover, seja para comer, seja para beber, seja para ir até o banheiro, até mesmo alguns planejamentos que nós fazemos para comermos melhores, para termos conforto em nosso descanso, isso parte das necessidades fisiológicas. Essas necessidades fisiológicas, elas são importantes porque é um cunho do nosso agir, o cunho do nosso mover. Agora vamos falarmos sobre as necessidades psicológicas. Primeiro mencionamos as necessidades fisiológicas, agora vamos falarmos das necessidades psicológicas. Como o próprio nome disse, necessidades psicológicas são necessidades da alma, são necessidades da mente. E quais são elas? Após nós termos mencionados aqui as necessidades fisiológicas, vamos falarmos agora sobre as outras necessidades, as necessidades psicológicas, as necessidades da alma, da mente humana, do coração. As necessidades psicológicas são liberdade, você tem necessidade de ser livre, independência, você tem necessidade de não depender de nada e de ninguém. Autoestima, você tem necessidade de ter uma autoestima, uma boa autoestima. Afeto e aceitação social. Nós temos necessidades de sermos aceitos no grupo, aceitos por pessoas. Assim como os animais têm os seus instintos gregários, eles gostam de conviver em bandos com seres da sua mesma espécie, assim também nós temos necessidades de conviver com pessoas que são da nossa espécie, o nosso semelhante. Então nós temos necessidades sociais. Os animais, vocês podem ver, você vê um bando de leão, leão anda com leão, um bando de girafa, girafa anda com girafa, um bando de zebras, zebras andam com zebra, um bando de elefantes. Observa que cada animal, de maneira instintiva, você não vê um elefante andando no meio de um bando de leão, ou girafa andando no meio de um bando de avestruz. Observa que os animais, eles têm um instinto gregário, é uma inteligência que faz com que cada um busque o ser da sua mesma espécie, ou o grupo da sua mesma espécie. Há uma necessidade nos animais, o qual nós chamamos de instinto gregário, mas o ser humano dá-se o nome de necessidade social. Então nós temos necessidade de ser aceito socialmente. Quando algumas dessas necessidades, mesmo as psicológicas, não são satisfeitas, há uma sensação de frustração, uma sensação de vazio, quando alguma das nossas necessidades psicológicas não são satisfeitas. Assim como as necessidades fisiológicas, elas precisam serem satisfeitas. Entre outras necessidades psicológicas, tem também a necessidade de atingir um objetivo. Nós chamamos de necessidades de autorrealização. Autorrealização pessoal. Nós também temos essas necessidades. Observa que essas necessidades, elas já nasceram conosco. Nós já vimos ao mundo com elas. Elas são cunho que nos conduz a um comportamento. Através desses impulsos do corpo ou da mente, que nós chamamos de necessidades fisiológicas ou psicológicas, que nós precisamos satisfazê-las, através delas que nós nos comportamos. É um cunho que nos faz agirmos, movermos. Sem essas necessidades, ficaríamos parados, quietos, totalmente sem nenhuma atitude. Precisamos levantarmos para irmos almoçarmos ou trabalharmos para adquirirmos o que comer. Precisamos agirmos para nos autorrealizarmos como pessoas, estudarmos, ter um diploma, conseguir uma certa profissão. Isso
necessidades de realização pessoal, de autorrealização. Temos necessidade de ser independente, porque não é bom nós vivermos na dependência. Temos necessidade de termos liberdades. Então, essas necessidades não é uma escolha sua. Você não decidiu ter elas. Elas são um cunho. Muitas das vezes podemos estarmos angustiados, frustrados, e se nós fazermos uma análise, pode ser que uma dessas necessidades não estão sendo satisfeitas, não estão sendo realizadas. E ali, isso começa a causar em nós um mal-estar, uma sensação de frustração e angústia. Mais na frente, nós vamos entendermos melhor quando alguém fixa em uma dessas necessidades. Quando ele foca sua mente apenas em uma ou duas para satisfazer, e fugindo de satisfazer as outras. Isto vai ter um comportamento diferenciado que também indiretamente vai influenciar a sua personalidade. Quando o ser humano, mesmo nesse conjunto de necessidades, ele apenas foca uma só para satisfazê-la, tanto das necessidades psicológicas como das necessidades fisiológicas. Quando o ser humano, quando o indivíduo, ele apenas atenta em uma delas ou duas para satisfazê-las, ignorando todas as outras. E nós vamos entendermos que essas necessidades, elas podem ser negligenciadas, elas podem ser recalcadas, elas podem não serem atendidas até por escolha e por decisão nossa. Mas é claro que nós sempre vamos pagar um preço por isso. Pois bem, prepare para nós entendermos melhor essas necessidades, tanto as psicológicas como as fisiológicas, e como elas influenciam o nosso comportamento, e elas também vão dar um tom especial na personalidade de cada indivíduo. Vamos continuarmos com esse estudo. E antes de nós entrarmos naquilo que é adquirido, que é algo fantástico, você cada vez mais vai conhecer o ser humano. E isso é importante para você como um bom terapeuta. Muito obrigado a todos.